convidado de hoje é empresário desde 2008, assumiu um negócio de família que mantém tradição há mais de 130 anos, mais especificamente 136 anos de história. Descendente de italianos, ele tem uma visão empreendedora dentro de um mercado bem específico, que eu particularmente adoro, curto bastante, aprecio, sou apaixonado, que é o mercado do assunto do Rivotril de hoje. Com vocês, André Caruso. Meu amigo André, seja bem-vindo ao Rivotril. Imagina, um grande prazer estar aqui com vocês. A gente hoje vai bater um papo, né, sobre investimentos, charutos, que acho que tem total sinergia e para nós é um grande prazer. Total, querido. Como é que o André Caruso se apresentaria para o meu público, para aqueles que não te conhecem? Como é que seria o André Caruso por André Caruso? Boa pergunta. Na prática, hoje eu sou empresário, o Grupo Caruso conta com mais de 4 empresas e eu comecei lá atrás, quando eu era estagiário. A empresa, como você mencionou, já tem 136 anos e eu acho que quando eu entrei na empresa a gente estava passando uma grande dificuldade financeira. Então eu, desde esse início de carreira, sempre entendi que você precisa ser perspicaz, precisa ter sair da dificuldade. Então acho super importante mostrar para as pessoas, acho que estão nos assistindo, que você também é capaz, né? Acho que você que está começando do zero ou você que está ali para empreender, acho que muito mais o teu objetivo, o teu sonho, você correr atrás e se fazer aquilo lá direito, correto, você vai chegar lá. Que maravilha, querido. E como é que foi crescer nesse ambiente, né, que vem do teu bisavô, do teu vô, passou para tua mãe e hoje tu assumiu já há alguns anos? Como é que foi crescer esse ambiente do tabaco sendo tão forte na tua família? Como é que foi? Conta um pouquinho dessa história. Foi bem engraçada a história até, né? Primeiro, acho que foi muito... Como que eu posso chamar assim? A gente teve uma grande dificuldade porque tabaco, a gente tem um tabu, né? Então, tabaco vem de cigarro, cada vez mais geração saúde, cada vez mais as pessoas se preocupando, né, com a saúde. O cigarro tem 4.700 substâncias químicas. Então, o charuto que nós trabalhamos, ele é diferente do cigarro. Então, o trabalho sempre foi mostrar para o público que são produtos diferentes e totalmente, como que eu posso dizer, divergentes. Então, para mim, foi dificuldade muito forte nesse começo, nesse início de história, mas, ao mesmo tempo, para mim, foi uma grande pressão, porque você tem uma história muito famosa. A gente tinha clientes como Getúlio Vargas, como Juscelino Kubitschek. A Caruso foi uma das primeiras patrocinadoras da televisão brasileira lá atrás, quando começou. Nossa. A gente já patrocinou o Campeonato Paulista, foi uma das primeiras marcas a ter algumas Montblanc. A gente trabalhava com perfumes, então a gente sempre inovou no nosso mercado. E eu ali entrando, menino, né, tendo uma grande dificuldade pela frente, mas eu acho que eu tive a grande sacada, para ser sincero, de perceber o nosso negócio pela dificuldade. Então eu até brinco que eu não sou melhor que ninguém, não sou melhor inteligente que ninguém, mas ali no dia a dia eu comecei a entender o negócio, e aí quando a gente entendeu o negócio há 12 anos atrás, o negócio teve uma curva de aprendizado e o crescimento exponencial da empresa. André, já que nós estamos aqui, né, iniciando o Rivotril, tu sabe que é tradicional a gente tomar o nosso Rivotril nessa xícara aqui, que hoje nós vamos substituí-la, tá? Eu vou tirar a nossa xícara Rivotril hoje aqui para trás, vou deixar ela num cantinho, porque a gente vai tomar hoje, gente, um Negroni, tá? O André tá lançando, isso aqui é um spoiler, muito importante, tá lançando o Negroni... Primeira mão, né? Primeira mão, edição limitada da Caruso, que logo, logo vai estar aqui na Caruso e no mercado, né, brasileiro para ser apreciado. E aqui a gente está com um charuto, que é o charuto Davidoff Winston Churchill, que o André vai me contar um pouquinho da história desse charuto. E André, eu queria então fazer um brinde para nós iniciarmos o papo mais quente. Claro, claro. Com o nosso querido Negroni, tomar um gole maravilhoso. Isso aqui vai soltando a língua, vai soltando a palavra e a conversa vai ficando mais gostosa. Vai ficando melhor. E eu vou acendendo já esse Davidoff aqui, vou pedir a permissão. Não, claro, até você mencionou a tradicional caneca que você tem no seu canal. Hoje a gente traz, né, tem a importadora da Davidoff que traz esses copos exclusivos para o Brasil, e eles têm esse lugar onde você possa apoiar o seu charuto, né? Então, para você que toma um Negroni ou um whisky ou um single malt, é super bacana você ter esse momento aqui para você apoiar o charuto. Fica
de uma maneira super bacana. E André, me fala, a gente, né, quem está assistindo no YouTube está vendo aqui, a gente acendeu o charuto, está vendo o Negroni, né? Então quem está escutando no Spotify vai para o YouTube para ver esse maravilhoso momento que a gente está aqui iniciando a degustação no charuto, porque o charuto, para mim, ele é muito mais o ritual, né? É justamente esse momento, porque um charuto demora algumas horas para ser fumado, ainda mais um charuto, um Churchill, Winston Churchill, um charuto grande, ele demora algum tempo, e daí tu fica ali com os amigos conversando, batendo papo, e essa fumaça aqui, ela traz muitos mistérios. Exato, na prática exatamente como a gente comentou, né? Quando eu assumi a empresa, eu tinha 17 anos, eu não fumava charuto, não entendia absolutamente nada sobre a minha família, a história, até que um certo dia um amigo de faculdade me fez uma pergunta para explicar a diferença de um Partagás D4, que é um Partagás robusto, e um Royal Epicure número 2. E eu ali falei, cara, não faço a menor ideia, não sei nem te explicar. E ele me deu uma mega bronca. Ele falou, poxa, você não tem vergonha na cara de você ser a família mais tradicional nesse ramo e você não tem informação de nada? E ali foi engraçado, que acabou me dando um estalo. Eu falei, poxa, ele tem razão. Então eu comecei a estudar a história da minha família, comecei a estudar a fundo charuto, e eu pedi um emprego para minha mãe, eu tinha 17 anos, para estagiar ali na empresa. Eu tinha acabado de entrar na faculdade, e minha mãe me colocou como estoquista. E eu já logo fiquei bravo, né? Porque você acha que já queria entrar, e eu, óbvio que eu entendi minha mãe, concordo 100%, você tem que entrar no cargo ali para você entender e começar a entender como que é uma empresa, você tem cargo, você tem experiência, você tem setores diferentes. E eu trabalhei durante 1 ano e meio. Então comecei a entender ali atrás, a gente tinha na Daslu, na Vila Daslu, tinha acabado de abrir a loja, então eu cuidava junto com o gerente e a vendedora daquela loja. E aí como trabalhar com família não é fácil, eu acabei, né, a gente acabou tendo uma discussão, eu acabei preferindo sair da empresa naquele momento e fui atrás de trabalhar no mercado financeiro. Que maravilha. Então eu fiz alguns processos de estágio e eu acabei entrando no Banco Alfa, do Aloysio Faria. E fiz um estágio lá durante mais 1 ano. Então ali comecei a aprender um pouquinho mais esse mercado financeiro, que eu acho que você é especialista e a gente vai bater esse papo. E fiquei lá durante 1 ano, 1 ano e 2 meses, foi super bacana, acabei aprendendo, fiz grandes amigos. E a minha mãe, depois de ela trabalhou 45 anos na loja, e a empresa estava passando uma grande dificuldade financeira na época, e ela queria fechar a empresa. Ela falou que ela não estava mais contente, a empresa estava passando prejuízo todos os anos, e ela queria refechar a empresa. E ali eu vi uma oportunidade. Então, conversando com meu pai falou, poxa, filho, né? Todo mundo trabalha a vida inteira, de repente, para abrir um próprio negócio, é o sonho de muita gente, e você tem uma oportunidade aqui, por mais que a empresa não está no momento bom, é uma oportunidade, você é super novo, se você não der certo, de repente você possa procurar outro emprego. E eu entrei de cabeça. Então, eu brinquei, eu falei, mãe, eu assumo a empresa. Hoje a gente tinha uma dívida naquela época de quase 2 milhões de reais. Eu assumo a empresa com uma condição. Se eu tocar a empresa, eu assumir nisso. E aí a minha mãe até falou, não, filho, não quero que você tenha o nome sujo, né? Porque você tem várias complicações. E aí eu acabei entrando e falei, não, eu quero isso, exatamente isso que vai me motivar. Resumindo a história, eu fiquei 7 anos trabalhando com a empresa negativa. Isso, para mim, foi o melhor MBA que eu fiz na prática. Que história, né? Porque acho que todos, né, no canal no YouTube, sim, todo mundo te mostra as coisas sucedidas, como que é o caminho, como que faz, mas ninguém fala um pouco da batalha. A batalha é essencial. Você se transforma como um ser humano muito melhor. E eu trabalhei 7 anos negativo. Quando você está em negativo, eu não tinha recurso, eu não tinha dinheiro. A única coisa que eu tinha era tempo e força de vontade. Então, eu mesmo comecei a trabalhar, eu tinha que fazer o nosso site naquela época, estava começando a internet, um movimento mais forte. Isso era 2000 2008, 2009, alguma coisa assim. A internet estava cada vez mais forte. Então, eu mesmo não tinha dinheiro e eu liguei para um amigo meu e falei, posso te pagar 2 cervejas para você me ensinar a mexer no Photoshop e toda essa parte aqui? E aí, brincadeira à parte, ele começou a me ensinar, eu comecei atrás, eu comecei a recortar o produto, tirar foto, cadastrar o produto, fazer tudo, contratei um programador para fazer a programação. E eu subi o site há 6 meses praticamente sozinho. E eu era a entrega, eu vendia produto, eu entregava pessoalmente para o cliente. Então, essa dificuldade faz a gente enxergar o meio copo cheio, né? Não somente o meio copo vazio.
Então a história é bem bacana e a gente começou assim. Nessa época não existia esse espaço que nós estamos gravando hoje, que é a Caruso Lounge, né? Aqui na Sulaffer. Naquela época, desculpa te interromper, Sim. mas a gente estava com 4 lojas e quando eu assumi eu fechei todas as lojas e a gente focou numa loja só. Então eu quis dar um passo para trás. Era onde essa loja? Eu tinha acabado de sair da faculdade, né? Então aquela coisa do business plan, negativa. A gente tinha uma loja na Alameda Lorena, a gente tinha na Daslu e a gente tinha em Campinas. Então a gente acabou no shopping fechando. Cidade Jardim também, não teve? No Cidade Jardim foi a loja que a gente apostou para crescer. Então eu acabei fechando todas as lojas. Ficou no Cidade Jardim. E acabei optando por um novo recomeço no shopping Cidade Jardim. E ali que tudo começou e a gente tinha um espaço para degustar de charuto de 6 lugares. Então era engraçado, porque se a gente estivesse fumando um charutinho aqui, como a gente está hoje na entrevista, qualquer pessoa que chegasse, ele era obrigado a sentar junto conosco. Sim. Então ele não tinha opção de sentar numa outra mesa. E isso fez com que as pessoas se aproximassem, as pessoas faziam um relacionamento, e eles começaram a conversar e começaram a fechar negócios. Depois começou a ser um grupo, né? A gente fez como se fosse uma confraria de 15, 20, 30 pessoas. Começou a ficar pequeno e eu comecei a fazer num bar, que era um bar parceiro ali perto. E esse encontro toda semana com o pessoal. E ali foi engraçado, que eu estava na dificuldade para pagar um boleto de R$1.000 no dia seguinte e os caras fechando um negócio de 10, 15 milhões do meu lado. E eu falei, opa, tem uma oportunidade aqui, eu preciso muito estar nesse negócio, mas como que eu faço isso? Se o André vender de tudo, eu vou virar roleiro, né? Aquele cara que você liga, ele vende clipes, avião, não tem foco nenhum. Se você, de repente, pedir uma apresentação, eu acho muito delicado, o negócio do cara, não existe isso, né? No Brasil nem pode ser realizado isso. E um cliente me chamou uma atenção e me falou, André, você tem que ganhar dinheiro junto com as pessoas, não das pessoas. Perfeito. E ali eu comecei um caminho, eu até brinco um pouquinho, um caminho que o pessoal fala que é um pouquinho americanizado, né? Quando você vai montar um negócio, você faz de trás para frente. Então, eu comecei a olhar todos os problemas e como que eu solucionaria cada problema. E aí eu fui indo passo a passo, porque para eu estar com um grande cliente, eu precisaria ter um espaço confortável para esse cara frequentar, eu preciso ter boa gastronomia, eu preciso ter um bom drink, eu preciso ter tudo do melhor para esse cara que a gente queria atingir frequentar. Tu sabe que parece que foi uma coincidência, mas 2 perguntas que eu tinha preparado para te fazer, tu já me respondeu. Que era justamente essa questão de assumir o negócio da família, após, né, o falecimento do seu avô, que a sua mãe assumiu. E depois, justamente a Caruso Lounge, né? Falar sobre esse espaço, qual o conceito que tu quis trazer, né, para esse negócio, que é muito mais que uma charutaria, né? Ele aqui, gente, quem não sabe, eu sou sócio da Caruso desde o primeiro dia que eu botei os pés aqui. Sim. Eu vim buscar um Boveda, que eu encontrei, estava aqui no Itaim, procurei um local que eu pudesse comprar um Boveda, que é um umidor que se coloca dentro de uma caixa de charutos, já fumava charuto, e vim, achei aqui o local. Eu fui muito bem atendido, descobri que se eu virasse sócio eu ganharia 20% de desconto nos produtos que eu compraria, que eu ganharia uma feijoada, era um sábado de manhã, eu acabei comendo uma feijoada, acabei comprando os meus produtos e mais charutos, fui comprar um Boveda, saí almoçado com uma feijoada, com tudo, e descobri que aqui tu tem uma barbearia, tu tem uma alfaiataria, tu tem um espaço, um clube, que tu recebe charutos em casa. Eu recebo 2 charutos desde aquele primeiro dia que eu vim aqui, 2 charutos por dia que o André e a equipe dele, que são sommelier de charutos, escolhem charutos especiais para a gente degustar no mês. Então, como é que foi justamente essa questão? E eu sei que esse lugar é muito mais um lugar de networking, já fiz muitos negócios aqui, é o meu quintal quando eu estou em São Paulo, não tem uma vez que eu venho a São Paulo que eu não passe na Caruso, não tem uma vez que eu venho a São Paulo que eu não marco negócios. Depois da nossa gravação, eu vou almoçar aqui na Caruso com um cliente, vou daqui à tardinha, volto para cá para um happy hour e até para degustar mais um charuto no final do dia. Então, me conta um pouquinho dessa questão, desse conceito que tu criou, que tu já falou, mas explica um pouquinho melhor esse clube, né? Acho que antes da gente falar até do conceito, eu queria até mencionar a primeira dificuldade que eu tive quando eu assumi. Além da dificuldade financeira, eu tinha 18 anos na época, os clientes que fumavam charuto eram clientes de 60 anos para cima, assim, vamos chamar mais velhos. Hoje mudou isso, né? Hoje mudou bastante. Mas foi um grande trabalho por trás. Enfim, então, quem era um menino ensinando alguma coisa sobre charuto para uma pessoa que já fuma há 20 anos? Então eu precisei ser técnico. Então eu fui já 8 vezes para Cuba, 5 vezes para a República Dominicana, 3 vezes para Nicarágua,
para visitar as fábricas, para estar nesse ambiente, para conhecer os processos, para entender a diferença das marcas. Fiz cursos, então eu fui me especializar para o cliente sentar com você e ele te respeitar. Então essa foi a minha primeira dificuldade, que eu comecei a querer aprender para fazer isso. Então a gente começou a entender o relacionamento, como eu mencionei, e aí surge a Caruso Lounge. Então nada mais é do que a gente pensou, bom, o homem não gosta de ir em shopping, né? Geralmente, né? Acho que as nossas mulheres traumatizam. Então eu falei, bom, eu preciso fazer um espaço onde o cliente consiga fazer diversos serviços no momento dele. Porque cada vez mais o empresário, hoje no mundo globalizado, é muito corrido, né? Então o tempo é muito essencial para esse empresário, para um grande presidente, para o empresário. Então se a gente consegue solucionar diversas coisas nesse tempo, é onde que ele tem essa grande chave. Então hoje a gente conta com barbearia, alfaiate, engraxate, loja de vinho, restaurante. Isso. A gente realiza muitos eventos, porque nós acreditamos que a via tem duas mãos. Não é a empresa que precisa fazer algo, né? O cliente também. Então, cada vez mais, as empresas estão entendendo que o cliente não é só vender o produto. Ela precisa encantar um pós-venda. Ela precisa tratar esse cliente de uma maneira diferente, porque hoje, com a concorrência muito forte, ele vai acabar optando por outro produto. Então, a Caruso a gente focou no valor agregado, né? Não preço. Então, a gente realiza diversas coisas diferentes para o cliente. E nesse plano ele tem esses benefícios em troca e para o cliente vale a pena, porque ele paga um valor muito menor do que todos os benefícios que ele recebe. Eu vou citar até um caso que aconteceu aqui na Caruso, não sei se o André lembra, nós nos conhecemos daí desde aquela época que eu iniciei aqui, isso acho que era 2017, 2018, quando eu me associei, depois tem que ver. Mas o que eu lembro, uma vez eu estava sentado aqui na Caruso, tu chegou com uma chave de uma F-Pace, largou na minha mesa e disse, Rivo, quando é que tu vai embora? Eu disse, cara, vou quinta, então fica com esse carro. Eu disse, cara, André, tu tá louco, eu vou ficar com ele. Ele me deu uma F-Pace para eu experimentar, ficar com o carro, até o dia que eu fosse embora, quando eu fosse passar no aeroporto, ou antes eu deixava o carro aqui de volta. Isso, assim, sem perguntar se eu tinha carteira de motorista até, né? Porque o André encanta realmente o cliente e eu até queria saber também que tu explicasse para os nossos ouvintes, nossos telespectadores do YouTube, como é que funciona o clube de assinatura, quais são os privilégios de fazer parte desse clube, que eu sei que tem vários planos, né? Planos para quem não é de São Paulo, plano para quem é de São Paulo e corporativos e tudo mais. Como é que funciona o plano de assinatura da Caruso? Claro, eu acho a grande sacada da Caruso... Que é uma sacada 10. É encantar o cliente no que ele gosta, não na nossa marca. Então você mencionou o carro, mas a gente tem um trabalho, eu até brinco que a gente tem uma diretoria de encantamento aqui, tá? Que é exatamente isso, entender que aquele cliente gosta de carro, entender que o outro cliente gosta de mergulho, ou de tiro, ou de whisky, por aí vai. Golfe. Tem muito a ver com charuto. E encantar ele naquele hobby dele, porque isso fideliza muito, porque você está entrando no universo do cliente. Perfeito. Então esse foi o motivo, esse é o nosso trabalho que a gente realiza muito bem. Claro que no Covid tivemos algumas complicações e deu um congelamento, mas estamos retomando. E aí a gente criou um plano de associados. Então hoje tem 4 planos de associados, cada um tem benefícios diferentes. Você tem um plano que para quem mora fora de São Paulo, que você recebe presentes na residência todos os meses, e ele pode frequentar as unidades da Caruso com benefícios, descontos e alguns serviços. A gente tem o plano do cliente que é um plano intermediário, que a gente chama de seco, que é até uma folha do tabaco. Isso que eu ia dizer, os planos, o plano de fora é o volado, né? Que é uma folha de tabaco. Todos os planos é o nome de uma folha de tabaco, né? Exato, Explica todos os planos também, foram criados é muito engraçado. Por a folha de tabaco, exatamente para caracterizar esse universo. Então a gente tem um plano intermediário, que ele tem acesso a um armário, que ele tem um clube do whisky, clube de charuto, ele pode trazer convidados, ele pode reservar as salas, a gente tem uma sala VIP totalmente diferenciada, automatizada. Ele participa dos nossos eventos, então a Caruso hoje realiza viagens, eventos, degustações, né, jantares harmonizados com chefes renomados, então ele pode usufruir todas essas experiências e a gente está buscando agora umas experiências novas, diferentes para os próximos associados também. E como é que tu vê, assim, eu até falando sobre os planos, a Caruso, ela aceita pessoas que batem na porta e que vêm pela primeira vez também, não é um lugar só para associados, correto? Ou é só para associados? Na prática, a gente também é claro que aceita quem não é associado, mas hoje a gente está expandindo a Caruso, então vai surgir algumas unidades novas, daqui 30 dias vai inaugurar uma unidade nos Jardins,
E hoje a gente está com muitos associados, então a gente está buscando atender apenas esses associados e os convidados. Mas caso você não conheça, procure a nossa recepção, que será um prazer. Vai dizer que o código é Rivotril, tá? O código para poder entrar na Caruso. Quem está assistindo aqui fala Rivotril, que eu já vou deixar dito para o André que ele vai poder se associar e conhecer a Caruso. Claro, com o maior prazer. Ótimo. E como é que é essa concorrência, cara? Um mercado tão nichado com que tu está, e tu já me falou vários diferenciais, eu estou vendo também que a concorrência vai ficar no chinelo. Bacana, porque é o seguinte, a nossa maior concorrência hoje é a falsificação e contrabando. Hoje com a taxação de impostos, né, para você trazer um charuto, uma importadora, trazer um charuto para o Brasil, você tem que pagar uma taxa anual, você tem que fazer um laudo que a Anvisa tem que aprovar esse tabaco, esse laudo todo ano é renovado, então você tem uma burocracia muito forte e os impostos chegam quase de 350% a 400% de imposto na importação. Nossa. Então é um produto valor agregado alto e ele é bem restrito. Então o contrabando e a falsificação é o nosso maior concorrente. Hoje 70%, 80% do mercado é de charutos falsificados e contrabandeados. 70%, 80%? É um número assustadores. Então, os mais falsificados são quais? Os cubanos. Os cubanos são os mais... O Coíba, né, que talvez é o mais tradicional, o mais famoso, é o mais falsificado. E engraçado até, porque no Covid, para nós foi muito bom. Nós contamos com mais de 35 mil clientes cadastrados, então a gente tem esse trabalho de relacionamento que fez um grande diferencial e fechou a fronteira. Então o contrabandista na China não conseguia trazer produtos. Da China? O cliente daqui não conseguia viajar. O charuto é muito falsificado na China, não? Não. É falsificado aqui mesmo. Na prática, ele tem diversas falsificações, né? Mas se você olhar os números oficiais da Receita Federal de importação, os maiores charutos geralmente vêm da Costa Rica. Então, não existem charutos da Costa Rica aqui, tem uma marca hoje registrada oficialmente, mas eles têm números altíssimos de entrada de tabaco aqui no Brasil, que não faz muito sentido, né, para o nosso negócio. Então, com o Covid, você teve fechamento das fronteiras, né? Então não teve entrada e os próprios clientes não viajaram. Então o mercado teve um aquecimento forte, porque você estava na sua casa, o cara consumiu mais, então a gente acabou crescendo no Covid. Então, para nós, que bom. Foi interessante para a nossa empresa. E tu é importador de charutos, né? Hoje, na prática, nós não somos importadores. A gente ajudou alguns importadores a entrar no negócio. Ah, sim. São distribuidores dessas importações. A Caruso hoje tem uma distribuidora muito forte de tabaco, de charuto, de bebidas. A gente é um dos principais vendedores da bebida premium da Pernod Ricard, que é um importador, né, uma grande marca. E de charuto a gente ajudou. Então tem muita gente que gosta do negócio, queria entrar e a gente foi juntos trabalhar, desenvolver novos charutos, porque eu trabalho nesse mercado há 16 anos. Então, para nós, sempre foi um sonho ter quanto maior quantidade de charutos no mercado. Eu acho que vai ter mais concorrência, um preço abaixa, tudo isso para o cliente. E para nós também, como varejista, quanto mais opções a gente tem, melhor. E falando da visão de futuro de negócios, então, que a gente está conversando sobre negócios, vamos falar sobre investimentos também. Uma outra conversa que eu tive aqui contigo, tu falou de expandir a Caruso para outros estados, para outros capitais, outras capitais e até para a gente, eu que trabalho no mercado financeiro há mais de 12 anos, junto à Ativa, XP, até entender um pouquinho nessa tua visão de futuro do teu negócio, como é que podem, talvez, futuras pessoas que estão nos escutando, investirem no mercado, junto com a Caruso mesmo, na expansão da própria Caruso, que tu já está contando também em primeira mão que vai expandir aqui dentro de São Paulo. Mas quando é que vai ter uma Caruso, por exemplo, em Porto Alegre, que é a minha cidade? Quando é que vai ter uma Caruso em Brasília, que eu acho que tu falou que é um dos locais muito interessantes. Mas lá nós temos uma turma, porque tem o golfe, é muito forte lá no Rio Grande do Sul, e o golfista fuma muito charuto, né? Tenho amigos golfistas que chegam numa partida a fumar 2, 3 charutos. Eles ficam nervosos, perdendo para mim, e começam a fumar charuto. Então, como é que é essa tua visão de futuro e como é que seria um investidor num futuro próximo que possa investir também na própria Caruso? Na prática, eu não vou poder te abrir 100%, claro, porque tem algumas negociações em andamento, mas nós estamos expandindo, o mercado está aquecido, porque é exatamente o que a gente comentou, o mercado de charuto, tabaco, bebidas, golfe, ele tem tudo, ele tem uma conexão aí de mercado, eu vejo, porque é o prazeres, né? Eu acho que são relaxamentos nossos do dia a dia estressante do empresário. Só fazendo um parênteses que eu vejo que é muito
legal isso. Parece que as coisas vintage estão voltando, né? É a barbearia, é a alfaiataria, é o charuto, né? Que o Winston Churchill, que está aqui, que é o grande, né? Vamos dizer, a pessoa, o maior ícone, né? Difícil achar uma foto do Winston Churchill sem um charuto na mão. Mas tudo essa coisa vintage está voltando também. E isso está nos remetendo para um futuro maravilhoso também, porque eu adoro. Eu sou colecionador de vinil. Tem discos de mais de 5 mil discos de vinil, escuto a música analogicamente. Eu acho que na prática, quanto mais o mundo globaliza, quanto mais essa tecnologia está surgindo e é essencial para nós, a gente vai buscando nas lembranças as coisas do nosso avô, da nossa infância, como você mencionou, de discos, que são momentos de prazer. É que, na verdade, nada mais é do que você naquele dia corrido que a gente está trabalhando 17 horas por dia, 16 horas por dia, né? Você não corre 24 horas, você está online no WhatsApp, no Instagram, trabalhando. Você quer buscar aquele momento de prazer. Então, quando você para, você fala, poxa, estou me recordando da minha infância. O charuto, ele tem esse momento de prazer, que você vai demorar 1 hora e meia para fumar um bom tabaco, depende da bitola. É super prazeroso. Então, a gente está expandindo, a gente já existe conversas avançadíssimas em outros estados. A gente entende, meu trabalho aqui, particularmente, é tentar falir a empresa todos os dias, porque eu acho que com a tecnologia a gente precisa buscar sempre inovação. Então a Caruso sempre, por mais de tradição... Tentar falir a empresa todos os dias? Por mais de tradição que nós temos, né, de 136 anos, a gente também tem inovação. Então a gente sempre foi pioneiro. A gente sempre buscou coisas diferentes e hoje a gente também está buscando, a Caruso está entrando no universo de uma empresa de experiência completa em vários setores, não somente, não posso abrir todos, mas... Eu vou estar junto em todos, tá? A gente já está... Até como sócio. Para abrir outros mercados, Brasília, Rio de Janeiro, Salvador, Nordeste, Porto Alegre. Então, que legal, querido. Esse é o trabalho, sim. Legal. E vamos falar um pouquinho sobre gosto, né? Sobre preferência, sobre qual o teu charuto preferido e existe alguma lembrança associada a ele? Me fala do teu charuto preferido, o charuto do André Caruso. Tem um grande amigo que ele sempre falou em entrevistas, em eventos, que o melhor charuto para ele é o aceso. Então o Rodrigo Gorga é um grande amigo, o melhor charuto que tem para mim é o aceso. Acho que cada charuto tem uma característica, cada charuto tem um momento, e muito para mim o melhor charuto que eu já fumei, se você me permite, eu tive com o importador oficial da Davidoff na fábrica com ele para conhecer o processo, e a gente estava lá com o dono da Davidoff, que é o Henk Kellner, ele é um dono da Tabadon, que é a fábrica que produz para a Davidoff. Ele trabalha com isso praticamente 60 anos, 50 anos nesse universo. Ele foi o sócio com o Zino Davidoff, quem inventou o umidor de charuto, quem levou a cultura de charuto para Cuba. Então, poder estar nele ali numa mesa almoçando com ele, com o diretor de marketing, com o presidente da empresa, com o agrônomo, com o master blender de toda a empresa, ali para mim foi o meu melhor charuto. Eu fumei um charuto ali de Cuba, que a Davidoff, não sei se quem conhece não a história, ela surgiu em Cuba. Então, depois do embargo, eles acabaram saindo, foram para a República Dominicana, e eu fumei o charuto cubano. Então, são charutos bem envelhecidos. São charutos que depois entrei no site e era um charuto que a caixa custa $100 mil em leilões. Nossa! Então, para mim, foi uma data espetacular. Eu fumei um charuto, um Chateaubriand, se eu não me engano, com todas as pessoas que eu idolatro nesse universo, né? Então, acho que como vocês mexem com investimentos, você tem, né, Warren Buffett, você tem outros grandes investidores. É como se fumasse um charuto, ou se estivesse falando sobre investimentos com Warren Buffett. Exato, você está sentado na mesa com todas as pessoas. Então, para mim, ali foi o momento mais marcante. Porque, para mim, o charuto é momento. Claro que você tem o charuto suave, o charuto encorpado, a gente tem as diferenças de marcas, diferentes de preços, mas o momento que te marca. Como é que são os festivais de charutos no mundo? Né? Eu sei que temos os festivais Origens aqui no Brasil. Como é que são os festivais de charutos? Eu sei que Cuba tem um festival muito forte, muito, né, conhecido. Fala sobre eles. Charuto, o que acontece, Rivo? O que acontece nesses festivais também? Charuto, o que acontece é o seguinte, para você produzir a melhor folha de tabaco, você precisa estar próximo à linha do Equador. Exatamente por causa do terroir, pelo clima, né? É um clima que chove bastante, tem muito sol. Então, os melhores charutos produzidos no mundo são cubanos, República Dominicana, Nicarágua, você tem Costa Rica também, Brasil, na Bahia ali, você tem algumas marcas brasileiras que produzem muito bons tabacos. Nosso tabaco é muito valorizado lá fora e, infelizmente, no Brasil a gente não valoriza tanto. Acho que esse é o problema um pouquinho do brasileiro, né? A gente valoriza muito mais os produtos dos outros, às vezes, do que o nosso.
Então, todos os anos acontecem festivais de charutos. Você tem os 4 maiores, que é Cuba, República Dominicana e Nicarágua. Então, Cuba, você tem a Habano Festival, você tem a Puro Sabor da Nicarágua, o Pro Cigar da República Dominicana, e no Brasil você tem o festival que você mencionou aqui, que acontece com as marcas brasileiras, e eu acho super legal para você conhecer, que é o Origins, um pouquinho, né? Festival Origins. Então eles acontecem geralmente de fevereiro a março, e eu acho um aprendizado para quem gosta ou para quem não conhece, quer conhecer um pouco da cultura, vale super a pena. E falando para mim, charuto, e até como churrasco, eu como gaúcho, o que mais importa é o ritual que envolve do que a própria degustação da carne, eu vou dizer assim. Ali mas fazer o fogo, tu tá junto com os amigos, como é que é o ritual para ti do charuto? Como é que tu diria assim que é essa questão? Porque o charuto foi né, descoberto, vamos dizer, junto com as Américas, né? Quando os portugueses e os espanhóis vieram e viram que os índios da América Central enrolavam tabaco com folhas, né? Folhas de tabaco e fumavam elas. Como é que é esse ritual para ti? Porque tem também, tu vê que a fumaça é um ritual até na própria religião, né? No incenso ou lá quando tá o padre lá passando aquela fumaça que é a ligação, vamos dizer, do homem aqui com os céus, né, os espíritos, vamos dizer assim. Como é que é esse ritual para ti do charuto? Na prática, o charuto, como eu mencionei, ele é muito diferente do cigarro, né? Então o processo de fazer o charuto é totalmente diferente. Você tem um processo de fermentação, as grandes marcas como o Davidoff fazem 2 anos essa fermentação, você tem uma colheita, né, depois passa para a fermentação, cura e fermentação. Esse charuto que a gente está fumando, ele é envelhecido 7 anos depois de feito. Então ele fica 7 anos com a fábrica para depois estar no varejo e a gente poder degustar. Ele vai perdendo amônia, vai perdendo totalmente a nicotina. Então ele tem um ritual forte, que você mencionou, né? Você poder sentar numa mesa. E eu acho que o mais legal do charuto é as pessoas tirarem aquele bloqueio. Então, às vezes, você está com o presidente de uma grande empresa, que ele no dia a dia ele corrido, ele é um cara bajulado, tá todo mundo atrás desse cara, e quando ele senta para fumar um charuto numa tabacaria ali, ele é ele. Ele tira aquele bloqueio. Então, a gente bate um papo sobre negócios, sobre família, sobre esporte, e o charuto traz esse relacionamento porque você vai ter 1h30 para fumar, porque às vezes quando a gente faz reuniões de negócio, você tem aquele 15 minutos, 20 minutos, porque você está corrido no teu dia a dia. Eu acho que esse ritual que é o mais bacana do charuto. Demais. E esse charuto, esse Davidoff aqui, agora tu me falou do tempo dele, eu não vou nem perguntar o preço desse charuto aqui, mas eu tenho certeza que vale cada centavo, porque é um charuto maravilhoso. E a tua diferença, justamente, nós falando do Davidoff, que eu gosto muito dos charutos que a gente chama Off Cuba, né, que são os charutos que são produzidos justamente na República Dominicana, Nicarágua, Honduras e Costa Rica e outros países ali da América Central. E os brasileiros, produzidos na Bahia, né? Qual a diferença, na tua opinião, do charuto cubano para o charuto Off Cuba? Você vai me deixar numa saia justa aqui, mas brincadeira à parte, eu até brinco aqui, eu vou falar uma brincadeira para o pessoal de casa que não conhece entender melhor. Cuba, para mim, é uma opinião pessoal, tá? Sim. Ela é um pouquinho parecida com a seleção brasileira de futebol. Nós temos 5 títulos mundiais, somos referências de futebol desde aquela época, mas a gente parou um pouco no tempo. Eu acho que, não sei porquê, não conheço técnico de futebol muito, mas a gente parou no tempo. Acho que hoje a Alemanha, outros países, Espanha, passaram a gente. Eles começaram a fazer um trabalho de base muito forte, eles começaram a se estruturar, eles começaram a investir, eles começaram a trazer técnicos, começaram a trazer os brasileiros, e hoje acredito que eles estão até melhores nos campeonatos, nos últimos campeonatos. Infelizmente o Brasil não ganhou. Nossa, né? Mas, então, brinco que Cuba aconteceu isso. Ele começou a cultura do charuto, hoje são charutos espetaculares, mas ele perdeu esse encanto. É um país quase socialista, é um país muito difícil, não tem investimento, tem poucas marcas, o mundo tem limitações, e ele começou a perder um pouquinho isso. Já a República Dominicana e Nicarágua virou Barcelona. São países que não tinham tanta tradição, mas com o embargo cubano dos Estados Unidos, tivemos grandes investimentos americanos nessas regiões, onde foi feito um negócio profissional, onde contrataram o melhor agrônomo, o melhor master blender, quais são as melhores folhas do mundo, traz aqui, vamos comprar terra no México, vamos comprar terra no Brasil, vamos comprar terra... Então eles começaram a entender o business,
E eles começaram a profissionalizar, claro que é feito manualmente também, e começou como americano, né? Qualquer mercado de americano. Para mim, os Estados Unidos me surpreende muito, porque quando você vai para os Estados Unidos, até a época que a gente ia muito, você entrava, né? Você entra numa banca, numa livraria, você tem 10 jornais sobre charuto, 10 revistas sobre charuto, 10 revistas sobre vida saudável. Então, um mercado muito aquecido, né? De consumo. Então, hoje, para ver números, Rivo, Nicarágua é o primeiro país que mais vende, produz tabaco no mundo. Sério? República Dominicana, segundo, e terceiro, Cuba. Então, brincadeira à parte, para mim, ele virou Barcelona. Então, eles estruturaram, profissionalizaram, e hoje eles estão crescendo cada vez mais no mundo todo. E existe, tu me falaste, né, muito do charuto, muito não, vou dizer 80%, 90% do que eu sei do charuto foi conversando com esse cara. E ele me falou muito da Placência, né, que é uma das principais produtoras da folha, justamente, não só dos próprios charutos que ela lança, mas também de charutos. Como é que é essa relação entre eles? Existe uma grande produtora da folha e existe as enroladoras de charutos? Exato, assim? exato. Não, existem as fábricas. Então, como qualquer negócio, né, você tem os processos. Você tem o grande cara que produz a folha de tabaco, que é o agricultor, como o café, né? Sim. Você tem o cara que produz, o cara que vai trabalhar isso para ser feito de uma forma diferente, o varejo, a distribuição e o varejo. Então, o charuto é igual. Então, a Placência, como eu mencionei, você mencionou bem correto, é um dos maiores produtores de tabacos do mundo, a Ganorsa também é outro. Eles têm grandes quantidades de terras, eles produzem e vendem tabaco para outras fábricas. Que daí manufaturam. Então, muitas fábricas compram. Também tem fábrica que produz o seu próprio tabaco, mas tem fábrica que compra dos outros. Então, por exemplo, a folha brasileira é muito comprada por eles, por alguma dessas marcas. Então, eles compram essas folhas, eles fazem um blend. Então, o blend do charuto nada mais do que você ter folhas diferentes, de características diferentes, dentro, que fazem a composição do tabaco, e você tem charuto mais apimentado, charuto mais leve, então você tem diferentes nuances para o charuto. Então, tem todo esse processo. Então, tem, por exemplo, a Padrón, que é uma grande marca da Nicarágua, é uma fábrica que ela faz todo o processo. E ela só produz, se eu não me engano, 9 milhões de tabacos no ano. Ela não produz mais, porque ela é focada em qualidade. José Padrón é um cara que acabou falecendo há 2 anos, 3 anos atrás, mas era referência nesse universo, e ele produziu isso qualidade. Se você já foi para uma Oliva, por exemplo, que é uma outra grande marca, ele produz muito. Tem qualidade, sim, mas ele também já produz quase 30 milhões de charutos por ano. Então são comércios que têm números grandes. Então ele tem charutos alto padrão, mas a parte forte dele é a produção em massa. E a folha brasileira, ela é boa, ela é muito consumida lá fora? Acontece muito, então, como tu falaste, que eles compram a folha brasileira, levam para República Dominicana ou para Nicarágua e volta para cá dentro dos charutos que a gente às vezes fuma como... A própria Davidoff tem um charuto que chama Escúrio, foi feita uma homenagem para o Rio de Janeiro, para o Brasil. Então tem folhas brasileiras do charuto, se você não degustou, vale super a pena depois experimentar. A folha brasileira é muito valorizada mesmo lá fora, tá? Porque nosso solo é muito rico, nosso terroir é muito rico. Porém, no Brasil, eu não sei se falta investimento, se falta mercado. Temos ali algumas coisas que estão pendentes e a gente não consegue ter bons charutos de grande qualidade, como eu posso dizer. Nós temos bons charutos, mas falta alguma coisa. Então eu não sei ainda, não sou técnico. Alguns amigos vão ficar chateados ali, mas a parte, eu acho que falta alguma coisa. Não sei se é o consumidor valorizar mais, para ter mais investimento, para a fábrica conseguir produzir mais, ou falta, de repente, ter a cara e coragem de investir para conquistar o mercado e fazer diferente. Na tua opinião, como é o Rivotril? Eu sempre peço 3 livros, 3 filmes, documentários. Eu vou te pedir, na tua opinião, como especialista, quais seriam os 3 melhores charutos do mundo? Ou 3 marcas? Eu sei que é uma saia justa também, mas acho que dá para lançar a opinião, né? 3 marcas dá para a gente falar. Para mim, Davidoff, disparado, é a primeira, é uma das marcas mais luxuosas de charuto do mundo. Eu já estive lá na fábrica, eles têm milhões de dólares em estoque de charuto. Como investimento, então fazendo uma relação de investimento, ela produz esse charuto, ela demora 7 anos para vender. Ele fica lá envelhecendo 7 anos. O dinheiro ele
perde, né? Então, se você investe hoje, né, forte seu dinheiro, ele vai perder. Então, por que ele custa mais alto? Exatamente pelo dinheiro. Se o cara tem 800 milhões de dólares em estoque de charuto, de folha de tabaco, ele tem que fazer esse valuation, esse valor, né, esse valor de mercado dos anos, ele tem isso. Uma outra grande marca que eu gosto muito, que não é muito conhecida, é uma fábrica que chama Aganorsa. A Aganorsa é um dos maiores produtores de tabaco, assim como a Placência. E ele produz um charuto espetacular, e era um cara de mercado financeiro, trabalhou em banco na Espanha, cansou um pouquinho, ele falou que tinha uma vida muito boa até, mas ele cansou um pouquinho dessa vida, acabou abrindo um telepizza na Europa, na Espanha, na época, se não me engano, 90, 80 e pouco, 90, vendeu a empresa por 380 milhões de dólares, se eu não me engano, e aí foi atrás da sua paixão e começou a comprar terras na Nicarágua, e hoje produz um charuto espetacular. Ganorsa é da Nicarágua. A Ganorsa da Nicarágua. E por último, é engraçado, eu não sou muito fã de Coíba, tá? Que as pessoas gostam muito, eu não sou muito fã. Para mim, eu vou te falar uma marca cubana que eu adoro, chama Trinidad. Trinidad é uma marca espetacular de Cuba, então eu ficaria nessas três linhas. Demais. Cara, e harmonizar, a gente está aqui tomando o Negroni da Caruso, né, em primeira mão, esse Negroni que vai ser lançado no mercado logo, aqui na Caruso. Como é que é harmonizar charutos e bebidas para ti? Qual a tua bebida preferida para harmonizar? E conta um pouquinho dessa cultura da harmonização do charuto e bebidas. Para mim, vou te falar que, minha opinião, tá? Até a gente está aqui batendo papo informal, eu gosto da bebida que faz bem a você. Eu gosto muito de cerveja, sempre gostei. Tecnicamente, muita gente fala que não harmoniza. Mas para mim é o meu momento de prazer, é o meu momento de relacionamento, eu quero tomar e se faz bem para mim, desculpa a opinião dos outros. Perfeito. Então eu acho muito isso técnico, é muito difícil falar isso. Mas se você for uma parte um pouquinho mais técnica, Rivo, você tem o vinho do Porto harmoniza super bem, vinho de sobremesa, o próprio single malt é espetacular, e um whisky, conhaque e rum, né? Então você tem essa harmonização muito boa. E também, para mim, tirando um pouquinho de bebida, chocolate meio amargo. 60% de meio amargo é espetacular. Depois, se você não fez esse teste, vale super a pena. Ótimo, querido. E além do tabaco, assim, tem uma tradição familiar que tu leva contigo? Como é que é? Porque eu vejo, né? Eu sei história, eu leio, eu sou curioso, eu sou um cara curioso, eu li bastante sobre a própria Caruso, né? Desde que vocês foram a primeira fábrica de enrolar cigarros aqui, quando o teu bisavô chegou aqui. Conta um pouquinho dessa história e me fala de alguma outra tradição, que nem eu tenho na minha família, a tradição do churrasco que veio do meu pai, do meu avô, pro meu pai e assim por diante. E a música também, que eu fui músico, também veio do meu avô, do meu pai e tudo mais. Bacana. Tem uma tradição, além do charuto, assim, na tua família, que tu possa contar como curiosidade? Eu acho que, como bom italiano, né, a gente tem aquela famosa tradição de família domingo, massa, todo mundo unido, todo mundo gosta de falar alto. Acho que minha família sempre foi assim e ali eu me recordo. Mas acho que a maior tradição para mim foi que minha família me ensinou. Eu acho que apesar de você estar na dificuldade ou em destaque, você sempre tem que ser humilde, você sempre tem que ser o ser humano, porque todos os seres humanos têm um caminho. Acho que você não pode julgar ninguém, acho que você tem que entender as pessoas, escutar as pessoas, porque ele passou talvez uma coisa que você não passou, então não julgue ninguém, né? Eu acho que hoje na internet tem muita gente julgando, às vezes sem saber, e tem que entender o pessoal. Então, para mim, a educação, a cultura, tudo isso para mim é o que eu levo. Acho que se você tiver em destaque ou não, você tem que ter sempre o ser humano como primeiro lugar. Então para nós é como a gente falou, né? Como muita gente fala, dinheiro ele não tem que ser prioridade, ele tem que ser consequência. Faça seu negócio por paixão. Eu adoro, até brinco, às vezes primeiro anos na Caruso, depois que o negócio começou a crescer, eu trabalhava das 7, 8 da manhã até as 3 da manhã todos os dias. Não tinha um dia de folga. E aí eu perdi alguns amigos, né? Porque os amigos às vezes não entendem, querem estar ali próximo a você. Mas ali eu brinquei no trabalho, essa é a minha vida. Então você acordar todos os dias e viver aquilo com prazer, é óbvio que o resultado vai vir. Então para mim, esse ensinamento é o que eu acho mais bacana da minha família. E eu tive isso. Meu pai me ensinou junto com a minha mãe. E a gente teve uma grande indústria nos anos 80, que era líder de mercado. A gente tinha, se eu não me engano, 75% do mercado. A Faber-Castell tinha 15%, a BIC tinha 5% ou 7%.
E ali meu pai acabou perdendo tudo por brigas de família, por um monte de coisas. Então, para mim, eu pude pegar esse momento difícil para, em vez de chorar e ficar criticando, de ser mais forte, entender e pegar as coisas boas daquilo. Então, crescer como ser humano. Que linda história, André. E te admiro cada vez mais. Né? Agradeço essa minha iniciativa de montar o Rivotril para conhecer tanta história boa, bonita e um ser humano maravilhoso que tu és. Obrigado. Imagina, obrigado, que é isso. Obrigado, querido. Para mim é um prazer. Nossa, e cara, nós falando de hobby, né? Tu falou, eu já vi que o teu hobby justamente é o charuto, tudo, mas tem algum outro hobby, alguma outra curtição do André, assim? Eu gosto muito de esporte, eu sempre gostei. Até é engraçado, Rivo, porque quando eu abri esse negócio, eu estava nessa dificuldade financeira, eu larguei a mão de mim. Eu engordei quase 15, 20 quilos, eu comecei a ter alguns problemas de ansiedade, porque você está naquele trabalho, você quer fazer tudo aquilo, como mencionei. Então eu gosto muito de esportes. Hoje eu jogo squash todos os dias, num nível bom. O professor até que quer que eu faça cada vez mais disputa de campeonato. Tenho jogado beach tênis, que está na moda hoje, né? Acho que minha irmã tem uma quadra na casa dela, então acabo jogando bastante ali com meu cunhado, com ela. E eu gosto também de tiro. Eu vou muito num clube de tiro que tem tiro ao prato, fossa olímpica, hélice. Então, para mim, eu gosto muito desses hobbies. Que legal, querido. E livros? Gosta de ler? Qual o teu livro de cabeceira? Ou 3 livros que tu indicaria que toda pessoa precisaria ler na sua vida? Eu sempre gosto muito de aprender. Vou te falar a verdade, eu nunca fui muito de ler. Eu sempre tive dificuldade. Quando eu nasci, eu tive meningite bacteriana por hemófilos. Eu passei quase 4 meses na UTI, entre a vida e a morte. Foi bem na época que minha Caruso pegou fogo, então minha mãe teve que segurar uma barra. Eu tinha 7 médicos cuidando de mim. E graças a Deus eu passei por isso, e até o médico falou que talvez a minha parte esquerda do meu corpo ia ficar debilitada e eu teria problema, talvez um pouquinho mais lerdo de pensar, de executar. Então minha mãe sempre me ensinou a ser canhoto, então eu sei escrever com as 2 mãos. Quando eu jogava futebol, é até engraçado porque eu jogo futebol de uma maneira diferente. Eu sou destro e chuto com a esquerda. Então até era mais difícil de me marcar aqui. Podia ter seguido carreira ali, mas enfim. Então eu gosto muito, para mim, de um livro do Arnold Schwarzenegger. Eu gosto muito de biografia, acho que para mim ali eu sempre gostei dos filmes dele, às vezes achava até ele um mau ator ali, mas quando você vai ver a fundo a história dele é fenomenal. É um cara que é muito inteligente, não é fácil ganhar uma Mr. Olímpia. O cara chegou a ser governador, ele é casado com uma Kennedy. Então tem muitas histórias de superações, eu acho que isso eu gosto muito. E eu gosto muito de filme, né? Então, isso, já vai no filme também. Eu gosto muito de filmes reais, de histórias. Como eu te falei, eu gosto muito das histórias reais. Eu acho que cada vez mais as pessoas querem mostrar só as coisas boas, e eu gosto das coisas ruins. Eu gosto de ser humano. Eu acho que engrandece as pessoas saber que aquele cara passou a dificuldade, aquele cara superou, aquele cara perdeu o pai, perdeu o filho, continuou na batalha. Então, o Arnold Schwarzenegger até tem uma história super legal que ele conta no livro, não sei se você já chegou a ler. Não li, mas já vou ler. Quando ele vira governador da Califórnia, você tem o pessoal, né, dos distritos menores vão pedir verbas para o governador, e o pessoal manda uma carta para ele pedindo, e ele não se dava, acho que, muito bem com a pessoa daquele distrito, e ele faz uma carta negando aquele recurso. E ele escreve "fuck you" nas primeiras letras de cada linha. E aí o cara fica indignado, ele fala assim, que absurdo, o Arnold Schwarzenegger fez de propósito. Chama uma coletiva de imprensa e fala, olha, eu acho um absurdo isso, nosso querido governador fazer isso, ele fez de propósito, olha que absurdo. Enfim, faz uma puta algazarra. E aí olha como ele é inteligentíssimo, ele chegou e chamou uma coletiva de imprensa e falou, pessoal, foi uma coincidência aqui. Você acha que eu ia parar minha vida inteira para fazer uma carta com isso? Seria impossível. Aí o cara fica mais bravo ainda, fica irritado e fala, não, contrata 2 matemáticos, se eu não me engano, para fazer a estatística para ver se isso foi feito de propósito ou não. E aí lá na estatística é 0,0001% para acontecer isso. E ele fala, olha,
foi de propósito, está aqui, estatístico, tal. Aí, olha o que o Arnold Schwarzenegger faz. Ele chama de novo a coletiva de imprensa e fala, pessoal, já que esses estatísticos são de Harvard, são caras renomados, eu queria que ele fizesse o cálculo para saber qual que é a porcentagem de uma pessoa que sai da Áustria, ganhar 13 vezes o Mr. Olímpia, ser o ator mais bem pago de Hollywood, ser governador da Califórnia e ser casado com uma Kennedy. Quando eles trouxerem isso para mim, eu vou respeitar isso para eles. Que resposta. Enfim, conclusão. Aí no final eles pedem desculpa um pro outro. Eles pedem, acho que eu me excedi e tal, não sei se tratar o nosso governador dessa forma. E aí no ano seguinte, ele vai pedindo de novo as veras para a cidade. E aí o Arnold Schwarzenegger manda uma carta com "We are welcome", com todas as letras na primeira linha. Nossa. Então é super bacana a história. Demais, querido. Cara, e tu foi convidado pro TED Internacional. Vai fazer uma palestra no TED Internacional. Como é que seria o nome dessa palestra? Boa pergunta. Eu acredito que como eu mencionei, eu acho que seria da dificuldade à superação, né? Acho que nosso universo é de tabaco. Como você mencionou, acho que cada vez mais entender essa dificuldade e trazer para o público as superações. Como eu mencionei, eu não sou melhor que ninguém que está assistindo a gente ou no caso, eu simplesmente tive determinação, foco e vontade de fazer. Talvez para mostrar para mim mesmo que eu era capaz. Então eu acho que talvez faria a dificuldade, né, do negativo até o sucesso. E como é que o André Caruso gostaria de ser lembrado? Qual o legado que o André quer deixar no mundo? Com toda essa história linda e esse papo maravilhoso que nós estamos batendo até agora, eu queria saber como é que tu gostaria de ser lembrado e o teu legado. Para mim, Rivo, até meu pai me ensinou sempre uma coisa muito importante. Eu nunca vi ninguém falando mal do meu pai. Às vezes você está em cima, às vezes você está embaixo, às vezes você está nervoso, às vezes você está ali, né? Todos nós somos seres humanos. Então acho que o maior legado é mostrar para minha família que o André foi uma pessoa diferente e fez o melhor pro mundo, não para mim. Acho que eu faço doações, né? Nesse momento de frio a gente sempre fez doações e eu faço pessoa física. Eu não gosto muito de fazer empresa, sinceramente. Eu acho que quando você faz uma doação, por exemplo, você está doando. Não interessa o valor, não interessa a condição. Você não precisa aparecer para mostrar para os outros, para ganhar cliente. Tá? Então, para mim, acho que é deixar um legado para minha família e para os meus filhos que eu fui um ser humano melhor pro mundo. Tá? Que demais. Então, acho que seria isso. Então, André, estamos chegando no final. Eu tenho sempre uma pergunta que eu falo, que é a pergunta Rivotril. Tá? É uma pergunta simples que tem a ver com o meu universo dos investimentos, né? E eu pergunto a todo convidado qual o maior investimento que uma pessoa deveria ou poderia fazer. Sinceramente, é uma das coisas que eu até me arrependo de não ter investido antes. Hoje eu tenho 36 anos, sou novo ainda, invisto, como você sabe, mas eu podia ter começado lá atrás. Acho que vocês, muitas referências que tem hoje na internet de investimentos, comece. Faça pequeno, não precisa ser grandes números, né? Comece ali com X reais, com Y reais e diversifique. Durante muitos anos eu sempre tive o meu pote e minha vida num negócio só. Sempre é muito difícil, claro que a gente ali, é muito fácil falar daqui, né? Acho que todo mundo tem essa vida difícil. Mas diversifique, de repente procure investimento em mercado imobiliário, investimento em ações, sou a favor de criptomoeda também, mas sempre tendo um pouquinho de investimento em cada um. Nunca coloque seu pote de ouro num só. Uhum. Então a gente que vai crescendo cada vez mais, né, tendo mais recursos, eu acho que esse para mim é o maior ensinamento. Meu arrependimento eu podia ter começado quando eu tinha 17 anos e eu não comecei. Então hoje você vê pessoas, amigos que estão super bem ali, porque o dinheiro tem que trabalhar para você, não você para ele. Uhum. Acho que você simplesmente acordar e ter aquele banho quente, isso você tem que valorizar. Isso é fundamental. A vida ela é feita de pequenos detalhes, não somente do dinheiro, e a gente às vezes esquece na correria de colocar o pão em casa, de colocar a comida na família.
Então, para mim, acho que o detalhe que eu faria, comece no mais novo. Perfeito. André, adorei esse papo, cara. Sabe que eu sou uma pessoa que te admiro há muitos anos e hoje, depois dessa conversa franca, dessa conversa legal, eu sei do momento que tu está passando na tua vida pessoal, né? A gente tem, como tu falaste, tanto da tua família, do teu pai, da tua mãe. Sim. Agradeço demais esse momento, né? Peço para tu dar as considerações finais aos nossos ouvintes, aos nossos telespectadores no YouTube. Cara, querido, adorei o nosso papo. Sabe que eu sou fã da Caruso, sou teu fã, sou teu amigo, tu pode contar comigo, no mínimo, para sempre. Obrigado, saiba que é recíproco. Esse papo foi de muito valor e fizemos um grande Rivotril. Quero que tu faça tuas considerações finais e, mais uma vez, obrigado. Imagina, saiba que é recíproco. Acho que, para quem nunca degustou um charuto, procure uma tabacaria ou será um prazer tê-lo aqui conosco. Nós temos um canal no YouTube também que contamos diversas coisas mais técnicas. Acho que, como mencionei, quando você não sabe talvez do mercado, procure. Hoje com a internet você consegue estudar, né? Você tem tanto séries, filmes, como muitos canais hoje que mostram todas as nossas coisas. Então, às vezes, se você quiser de repente aprender sobre investimento, né? Você tem muitos grandes canais aí. Então, acho que vá atrás, né? Então, às vezes, aquela hora, de repente, você está no ônibus, aquela 1h30 para o seu trabalho, não fique no WhatsApp. Assista alguma coisa interessante que vai te agregar. E depois as pessoas reclamam muitas vezes que não tem oportunidades, mas às vezes, uma das coisas que eu queria deixar para a gente encerrar aqui, Rivo, eu tenho um legado na minha vida. Eu acordo todos os dias e eu olho para o espelho e falo assim, eu não vou me enganar. Eu não vou mentir para mim mesmo. A partir do momento que eu não minto para mim, eu não vou mentir para o próximo. Porque muitas vezes a gente mente para nós mesmos, né? Você começa aquele regime, aí depois você chuta o balde, depois você volta, aí você reclama que você não tem dinheiro para jantar, mas ao mesmo tempo, o que você está fazendo para melhorar? Então, pare de se enganar. Acho que isso é fundamental, porque todo mundo é capaz. Demais, querido. Obrigado, viu? Deixa eu apertar tua mão. Agradecer demais esse papo. Grande prazer. E, gente, foi demais. Obrigado. Semana que vem tem mais um Rivotril, mas o de hoje matou a pau, como a gente diz lá no Sul. Obrigado.